Olá, professor Alex Naldo, dando continuidade, movimento harmônico simples, a parte de dinâmica, aula 16. E aqui é a parte das questões propostas de 6 a 10. Então, vamos lá. Analise a figura a seguir. Então, nós temos aí dois sistemas massa-mola com a mesma massa na ponta. Inicialmente, ambos à mesma altura, estão em equilíbrio. E temos duas molas, uma de constante elástica 100 newtons por metro e a outra 36 newtons por metro. Bom, na figura apresentada há dois sistemas massa-mola no equilíbrio, no qual ambos possuem a mesma massa de 4 kg. No entanto, o coeficiente elástico da mola do sistema 1 é 36 e do sistema 2 é 100 newtons por metro. No ponto de equilíbrio, ambas as massas possuem a mesma posição vertical e no instante t igual a zero, elas são liberadas a partir do repouso, após sofrerem um mesmo deslocamento vertical em relação aos respectivos pontos de equilíbrio. Qual será o próximo instante, em segundos, no qual elas estarão novamente juntas na mesma posição vertical inicial, ou seja, na posição vertical ocupada por ambas quando t é igual a zero, e manda considerar o π igual a 3. Então, vamos lá. Vamos escolher aqui a cor preta para resolver, e aí vamos lá. Bom, nós temos então pêndulo 1, 2π. Lembre-se que no caso de um sistema massa-mola, o período é igual a 2π raiz de m sobre k, tá? Não depende da gravidade. Então, para o sistema 1, nós vamos ter 2π raiz da massa, que é 4 para os dois, e a constante elástica para o sistema 1, que é 36. Bom, depois nós temos para o 2, T2, 2π raiz da massa, que é 4, sobre K. Sistema 2 aqui, ó, constante 100. Bom, o que nós podemos fazer? Comparar esses dois períodos através de uma razão. Então, nós podemos fazer T1 sobre T2. E aí vai ficar 2π raiz de 4 sobre 36 e do lado de cá 2π raiz de 4 sobre 100. Então o 2π vai cortar. Aqui vai ser a mesma coisa que botar uma raizona, não é isso? Conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, esse 4 vai ser cortado, e aí T1 sobre T2 vai ficar igual a raiz de 100 sai 10, a raiz de 4, a raiz de 36 sai 6. Dividindo por 2 em cima e embaixo, T1 sobre T2 vai ser igual a 5 sobre 3, ou seja, 3T1 é igual a 5T2. É exatamente aqui que vai acontecer o encontro. O encontro na posição 0. Né? É quando o sistema 1 der 3 osciladas completas e o sistema 2 terá dado 5 oscilações completas. Ok? Então, basta saber qual é o valor de T1 ou de T2 para calcular esse tempo aqui. Então, você pode dizer que esse tempo, esse ΔT que vai levar para o próximo encontro, ele pode ser igual ao triplo de T1, ou esse ΔT pode ser o quíntuplo de T2. Então, vamos lá. Quem é T1 aqui? Se a gente calculasse aqui, ó, ele manda considerar o π igual a 3. Então, é 2 vezes 3, e aqui a raiz
vai sair 2 e aqui embaixo a raiz vai sair 6, né? Então, vai cortar, ó, 2 vezes 3, 6, esse com esse, aqui vai dar 2 segundos, ok? Bom, aqui T2 vai ficar igual a 2 vezes 3 vezes a raiz de 4 sai 2, a raiz de 100 sai 10, não é isso? Então aqui nós vamos ter um período simplificado aqui, ó, dividindo por 2 em cima e embaixo. Em cima vai dar 6 e embaixo vai dar 5. 6 sobre 5 segundos. Então vamos lá. ΔT é igual ao triplo de T1. T1, 2 segundos. Então, 6. Ou então, 5 vezes T2. 5 vezes T2. E o T2 deu 6 sobre 5. Então, corta aqui, ó, realmente, 6. Então, é nesse tempo aqui que acontecerá o próximo encontro, 6 segundos depois que eles são retirados da posição inicial de equilíbrio. Tudo bem? Então, questão número 7. Um pêndulo simples de comprimento 100 centímetros. Então, deixa eu botar já aqui o L, igual a 100 centímetros. Executa uma oscilação completa em 6 segundos. Então, isso é período, oscilação completa, 6 segundos, em um determinado local. Para que esse mesmo pêndulo, no mesmo local, execute uma oscilação completa em 3 segundos, então, para que saia de T1 igual a 6 segundos para T2 igual a 3 segundos, seu comprimento deverá ser alterado para quanto? Então, esse aqui é o L1. Então, quem deverá ser L2? Ok? Bom, aí nós vamos ter que lembrar que o período do pêndulo é dado assim, 2π raiz de L sobre G. Ok? Então, na situação inicial, nós temos aqui, ele diz, ó, aliás, o índice aqui é 2, ó, tá? Então, nós temos um período igual a 6, aqui 2π, aliás, deixa eu corrigir isso aqui. Ele disse que o comprimento tem um tamanho L1 igual a 100 e isso produz um período T1 igual a 6 segundos. Pronto. Agora, para você obter um período T2 igual a 3 segundos, qual seria o tamanho de L2? É isso que ele quer saber. Então, essa daqui é a estrutura da questão, tá? Então, nós temos aqui, ó, o período na situação 1 igual a 6 segundos, ok? E aqui 100 sobre G, tá? Bom, na verdade eu nem vou colocar aqui o valor 100, vou colocar L. Então essa é a situação 1. Na situação 2, ele quer que o período seja de 3. Então vamos lá, chamo esse cara aqui de L1. Então 3 é igual a 2π raiz de L2 sobre G. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer a divisão dessas duas expressões. Vai ficar 6 sobre 3 de um lado, do outro vai ficar 2π, cortando com 2π, né? 2π em cima, 2π embaixo. Em cima vai ficar raiz de L1 sobre G e do outro raiz de L2 sobre G. Isso aqui é a mesma coisa que raizona de conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Então corta esses G's aqui. Então vai ficar 6 sobre 3 igual a 2. Do outro lado vai ficar raiz de L1 sobre L2. Para a gente se libertar dessa raiz, elevamos os dois lados ao quadrado. Então vai ficar 4 igual a L1
sobre L2. Então, L2 é L1 sobre 4. Ok? Bom, o L1 ele deu ali 100 centímetros. Então, 100 centímetros dividido por 4. Você vai ter que ter um L2, então, de 25 centímetros. Tudo bem? Nessa questão 7. Então, letra E. Ok? Bom, o que a gente poderia ter feito de modo mais rápido? A gente dá para ver claramente o seguinte, ó, que o período ele é diretamente proporcional à raiz quadrada do tamanho. Então, veja só, o que aconteceu daqui para cá foi que o período foi dividido por 2. Então, houve uma redução, uma divisão aqui por 2. Então, para isso acontecer, o tamanho tem que ser reduzido quantas vezes? 4. Ok? Porque tem uma raiz aqui dentro, e a raiz de 4 é 2. E o que é 4 vezes menor do que 100? 25. Dava para fazer apenas por raciocínio lógico aqui, se você sabe o comportamento das proporcionalidades. Tá? Mas aqui a gente fez a demonstração mais clássica. Questão número 8. Um sistema com molas é montado como na figura, no qual a constante elástica de cada uma delas é alternadamente 10 newtons e 20 newtons por metro. O valor da constante elástica é equivalente do sistema em newtons por metro é. Então, lembre-se que quando você tem molas em série então o K é equivalente, vai ser calculado como? Vai ser assim, né? 1 sobre K é equivalente igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 até 1 sobre Kn. Quando são apenas duas molas associadas em série, você pode dizer assim, ó, para duas molas, você pode escrever uma outra expressão. Para duas molas, você pode fazer que o K equivalente é igual a K1 vezes K2 sobre K1 mais K2, como nós vimos na aula teórica. Molas em série atuam assim, com um comportamento matemático parecido com o de resistores em paralelo, não é? Agora, molas em paralelo. Aqui você sabe que a constante equivalente vai ser simplesmente a soma K1 mais K2 até Kn. Não é? Então, nós vamos resolver essa questão fazendo o seguinte, ó. Uma mola de 20 associada a uma mola de 20. Vamos resolver isso daqui. Isso vai dar, fazendo a conta, 20 vezes 20 sobre 20 mais 20. Então, aqui vai dar 400 sobre 40, que vai dar 10. Pronto. Então, aqui nós temos 10. Agora, vou pegar aqui em outra cor, cor azul. Nós temos esse 10 em paralelo com esse 10 de cá. Então, 10 em paralelo com 10. Todo esse lado aqui, agora vai ser o quê? O K equivalente. É um mais o outro, né? Então, vai dar 10 mais 10 igual a 20, porque agora ficou em paralelo. Então, agora, vamos aqui colocar em outra cor, na cor verde. Nós temos agora isso aqui, ó. Ok? Nós temos 20 em cima, em série com 20 embaixo. Então, como é que vai ficar? Né? Esse K equivalente daqui vai ser a mesma coisa que a gente já viu, né, na situação inicial. Né? 20 associado em série com 20 dá 1 de 10.
Então, nós temos 20 associado a outro de 20 em série, vai dar 10 aqui também. Ok? 10 ohms. Aliás, 10 newtons por metro. Tudo bem? Constante elástica. Agora nós temos 10 em paralelo com 10. Então, vou pegar aqui outra cor. Essa cor aqui é amarela. Vou pegar esse 10 aqui, ó, em paralelo com esse 10 de cá. Então, isso daqui vai dar como em paralelo? 10 mais 10, né? Então, nós vamos ter 20 newtons por metro. E agora nós vamos ter 20 em série com esse 20 de cá. Então, deixa eu pegar aqui outra cor. Esse 20 em série com esse 20 de cá. Esse 20 aqui em série com esse 20 de cá. Então, nós já vimos que 20 em série com 20 dá metade, né? 10 newtons por metro. E no final, nós vamos ter essa situação aqui. Esse 10 que estava fora, com esse último 10 verde claro aqui. Ok? Então, nós vamos ter esse 10 em paralelo com esse 10. E isso vai dar, então, 20. 20 newtons por metro. Então, resposta, letra D. Ok? Questão 9. Um relógio de pêndulo foi construído por um grupo de estudantes de física que pretendem ajustá-lo para que as medidas de tempo com esse relógio sejam as mais precisas possíveis. Para o relógio funcionar corretamente, o ponteiro dos segundos deve avançar de 1 segundo a cada oscilação completa do pêndulo. Então, o que é que isso significa aí na questão 9? Que o período correto tem que ser de 1 segundo. Isso aqui é o que deve ser para que esse relógio funcione corretamente. Ao medir o período de oscilação do pêndulo com um cronômetro, os estudantes concluíram que ele demora 2 segundos para fazer a oscilação completa, para completar uma oscilação. Então, o medido, eu vou chamar de T2, deu então 2 segundos. Que ajustes deveriam fazer os estudantes para que o período de oscilação do pêndulo e a passagem do ponteiro dos segundos do mostrador do relógio ficassem sincronizados em 1 segundo? Então, quais ajustes deveriam ser feitos? Nós vamos lembrar aqui, né? Período é igual a 2π raiz de L sobre G. Então, olha só o que aconteceu. Nós tivemos o período dobrado. O período foi dobrado de 1, né, para 2 segundos. O que é que nós temos que fazer então com o tamanho? Então, vamos lá. Para um período igual a 1 segundo, 2π raiz de L sobre G. Isso daqui é o tamanho L1, o que deve ser 1 segundo. Aqui ele está com um tamanho L1. O outro, 2 segundos, 2π raiz de L2 sobre G. Esse de cá está com o tamanho L2. Né? Então, fazendo aí agora a comparação entre os dois, vamos dividir membro a membro, 1 sobre 2, 2π sobre 2π, vai cortar. E aí vamos fazer aqui, ó, raizona de conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta o G, e aí vai ficar 1 sobre 2 igual a raizona de L1 sobre L2. Tirando a raiz, 1 sobre 4 igual a L1 sobre L2. Então, nós podemos dizer que
L2 é igual a 4L1, ou que L1 é igual a L2 sobre 4. Veja, se o período dobrou, é porque o tamanho está 4 vezes maior, né? Então, vamos lá. O que é que eles devem fazer, né? Que ajustes deveriam fazer os estudantes para que o período de oscilação do pêndulo e a passagem do ponteiro dos segundos do mostrador do relógio ficassem sincronizados em 1 segundo? Então vamos lá. Os estudantes deveriam dobrar a massa. A gente já viu que a massa não importa. Os estudantes deveriam diminuir em 1/4 o comprimento do fio, já que ao relacionar o comprimento do fio depois do ajuste L2 com o comprimento do fio antes do ajuste L1, obtém-se que L2 é igual a L1 sobre 4. Bom, aqui no caso, ele está chamando comprimento do fio depois do ajuste. Isso aqui na questão nós chamamos de L1. Comprimento do fio antes do ajuste. Bom, na questão nós chamamos isso aqui de L2. Então ficou assim, ó. Mas se fosse utilizar a nomenclatura dada por essa questão, ficaria trocado, né? Ficaria assim: L2 igual a L1 sobre 4. Porque veja, aqui é o ajuste. Aqui está ajustado. Porque para o pêndulo estar ajustado, o período tem que ser de 1 segundo. Ok? Então ele fala, ó, depois do ajuste. Depois do ajuste, então, ó, ele quer que você chame esse cara aqui ajustado, na questão, ele quer que você chame de L2. Nós chamamos de L1, né? Então é só inverter o raciocínio. Esse cara aqui é o que está desajustado, está com um período errado de 2 segundos. Né? Esse aqui é antes do ajuste. Nós aqui na nossa resolução chamamos de L2 antes do ajuste. Ele chamou antes do ajuste de L1, tá vendo? Então é só trocar esse cara aqui, ó, botar com uma questão que está pedindo lá, chamar de L1. Aí só vai inverter aqui as posições. Ao invés de ficar L1 igual a L2 sobre 4, L2 vai ficar igual a L1 sobre 4. É só trocar os índices para ficar de acordo com a redação da questão. Tá? Então, realmente, L2 é igual a L1 sobre 4. Tá certo aqui, letra B. Tá? Foi só um problema aqui de índice. Ele queria que você chamasse esse de cá ajustado de 2 e o desajustado ele queria que você chamasse de 1. Tá bom? E nós na resolução invertemos aí, tá? Mas é só trocar os índices e aí você vai ver que a letra B é a verdadeira. Questão 10. Na figura, a mola possui uma de suas extremidades presa ao teto e outra presa a um bloco. Sabe-se que o sistema massa-mola oscila em MHS segundo a função y em função do tempo igual a 5 seno de 20t, em que y é dado em centímetros e o tempo em segundos. Qual a distensão máxima da mola em centímetros? Ele deu G aí, 10 metros por segundo ao quadrado. Primeira coisa que você pode estranhar é uma equação de posição do MHS utilizando o seno, porque nós utilizamos o tempo todo cosseno, mas lembre que nós falamos que fizemos assim porque projetamos o movimento na horizontal. Se fosse projetado na vertical, então ficaria assim, ó. Vamos dividir essa questão em algumas partes. Vamos fazer aqui, ó, um movimento circular uniforme.
e vamos projetar ele na vertical. Então, ó, na vertical y vai acontecer aqui a oscilação entre os pontos mais A, menos A e 0, tá? Então, enquanto a bolinha aqui, ó, faz o seu MCU, movimento circular uniforme, a projeção dela vai ficar fazendo na vertical um MHS. Tudo bem? Então veja que nesse momento você pode desenhar o raio aqui, ok? Isso vai projetar a posição da bolinha fazendo MHS aqui. Então esse é o X, ou melhor, o Y do MHS. Ok? Veja que esse Y ele está aqui, ó. Ele tem o mesmo tamanho dessa linha tracejada, e aqui nós temos o ângulo θ. Nós sabemos que o raio do MCU é igual à amplitude do MHS. Então, se você olhar para esse ângulo e olhar para o Y do MHS, e ele encaixa direitinho aqui, ó, ele é cateto oposto. Então, você poderia fazer assim, ó, seno de θ igual a cateto oposto, que seria o Y do MHS, né, sobre hipotenusa, que é o raio, que é a amplitude. Tá bom? Então, veja que nós temos o Y do MHS igual a seno de θ. Então, o Y do MHS, movimento vertical, ficaria assim, A vezes seno de... E qual é a equação temporal de θ? θ0 mais ômega-t. Tudo bem? Então, pode sim ter uma função da posição do MHS no tempo, utilizando o seno. Basta você projetar o MCU na vertical, ao invés de ser na horizontal. Então, pegando essa equação, vou botar aqui agora, ó, segundo passo, pegando a equação que nós construímos, y igual a seno de θ0 mais ômega-t. E a equação que ele deu, y igual a 5 vezes seno de 20t. Então é 0 mais 20t. Ok? Então, daqui você já obtém, passo número 3, tudo o que você precisa. Você já sabe aqui no passo 3 que a amplitude vai ser igual a 5. Né? Está alinhado aqui, ó. Amplitude igual a 5. E nesse caso, centímetros, né? 5 centímetros. Você obtém também que a pulsação, que está grudada aqui com o tempo, ó, é de 20 radianos por segundo. E você tem também a fase inicial, que está aqui, ó, como um termo igual a 0, ok? 0 radianos. Você obtém essas três informações. Ok? Bom, agora então, vamos para o passo número 4. No passo número 4, você vê o seguinte, que essa daqui é uma oscilação vertical. Então, na posição de equilíbrio, vamos dizer aqui que essa seja a posição de equilíbrio. Sendo essa a posição de equilíbrio, você sabe o seguinte, ó, que nessa posição a mola já está um pouquinho esticada. Você vai ter peso se equilibrando com força elástica. Ok? Então você vai ter mg se equilibrando com K vezes X. X é essa deformaçãozinha que já tem aqui, ó, né? Pelo simples fato de estar pendurado na vertical. Tudo bem? Então, M é igual a Kx sobre G. Vamos guardar aqui, ó, o que é a massa, para usar em seguida. Agora, vamos para o passo número 5.
Bom, vamos lá. A força resultante que atua nesse sistema, ela é do tipo força elástica. E essa força resultante é uma força resultante em um sistema harmônico simples. Então ele pega a massa vezes a aceleração do MHS. Do outro lado, a força elástica, K, vezes a deformação X. Ok? Bom, mas você tem que lembrar que a aceleração do MHS, o módulo dela é ômega ao quadrado x. Né? Isso daqui, ó, é a aceleração do MHS que a gente viu lá na aula de cinemática. Ômega ao quadrado x. Então, aqui vai ficar kx. Dá para ver que o x vai ser cortado de um lado e do outro. Então, nós vamos ter que ômega ao quadrado vai ser igual a raiz de k, ou melhor, ômega ao quadrado é igual a k sobre m. Então, ômega é igual a raiz de k sobre m. Bom, trazendo para cá, ômega vai ser igual a raiz de, vamos lá, k. E quem é m? A gente já viu que é m aqui, ó. M é k x sobre g. Ok? Então, resolvendo isso daqui, ó, o ômega vai ser simplesmente raiz de g sobre x. Então, o ômega ao quadrado vai ficar igual a g sobre x. Tá bom? Então, x vai ser igual a g sobre ômega ao quadrado. Então, x vai ser igual a g, que é 10. E o ômega, ele deu igual a 20 aqui, ó. Tá bom? 20 ao quadrado. Isso daqui vai dar 10 dividido por 400. Dá 0,025 metros. Tá bom? Então, para finalizar agora, passo número 6. Então, veja, nós temos aqui uma deformação x de 2,5 centímetros. Essa daqui, ó, 2,5 centímetros. Então, qual vai ser a distensão máxima? A distensão máxima vai ser aquela, né? Chamar de x máximo. Vai ser aquela que vai somar o valor de x mais o valor da amplitude. Porque x já é uma distensão. Ok? E nós vimos que x, esse xzinho daqui, ó, quando ele está em repouso, vale 2,5 centímetros. A amplitude é daqui, né, da posição. Então, daqui, ó, quando ele estica mais, ele vai ter que descer mais. Então, a máxima distensão vai ter que ser a soma desse x mais a amplitude. Vamos supor que ele oscila até aqui. Então, você vai ter, ó, a distensão máxima como x mais a. Ok? Que ele já começa esticado com x e ele alcança até o a. Então, a distensão máxima é exatamente x do repouso mais a amplitude. Então, o x máximo vai ficar igual a 2,5 centímetros mais 5 centímetros. Então, vai dar uma distensão máxima de 7,5 centímetros. Tudo bem? Então, 7,5 centímetros está aqui, ó, letra C. Ok? Então, claro que essa não foi uma questão fácil, porque envolveu
o conhecimento de uma projeção de um MHS na vertical, a identificação dos elementos, o cálculo da deformação inicial, porque se tratava de um equilíbrio sistema massa-mola na vertical, então já tinha uma distensão, um xzinho aqui. O reconhecimento de que a força resultante para um sistema que faz MHS é do tipo elástica. Lembrar que a aceleração do MHS é ω² vezes x. E com isso conseguir calcular o valor dessa deformação inicial. Somar com a amplitude para ter a deformação máxima. Ok? Então aqui nós terminamos todas as questões das atividades propostas. Obrigado e até a próxima.